Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia. Se você sente a presença desse Pai amoroso aqui, aplauda Ele. Declare palavras de amor. Declare palavras de gratidão. Queridos, não é natural, muito menos normal o que está acontecendo aqui. É algo que só o Senhor pode fazer. Você pode se assentar, Levi e Fernanda nem senta. Corre aqui em cima rapidinho. Pastora Jo, vem aqui também. Queridos, quem está feliz aí, diga amém. Quem condenou ao estar no barro, diga amém. Gente, eu quero honrar aqui, eles honraram os líderes, mas eu não podia deixar, cadê? O Jô está aqui, de honrar vocês também pelo coração de vocês. A igreja sabe que o Levi e a Fernanda vieram de um momento difícil como família, né, pessoal, tiveram que superar-se nesses dias e fizeram muito mais, né, mais do que apenas resistir, né, como Paulo disse aos macedônios. Deram-se primeiramente ao Senhor, não chora que eu choro também, deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Então quero honrar vocês, o coração de vocês, por tudo que vocês são nessa casa, né? Irmãos, pastores maravilhosos, né? Que falta que vocês fazem aqui, mas a gente sabia que vocês precisavam desse tempo para se refazer no Senhor. Vocês sabiam o tema da palavra de hoje? A Fer não tinha soprado para vocês? Mas o Espírito Santo soprou, né? A gente vai falar sobre alegria hoje, né? E vocês são uma fonte de alegria aqui. Eu quero agradecer ao Pai pela vida de vocês e pela entrega. Nós amamos. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Queridos, eu estava ali de blazer, eu falei assim, já me deu um calor, não sei porquê, quando chegou essa galera aqui, já tirei e falei, nem combina, né, Meia? Nem combina, né? Essa galera adolescente, falei, vamos ficar um pouco mais despojado aí. Você está feliz? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes de estar aqui e sentir o Espírito Santo conduzindo, né? Quando vocês entraram com essa música, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente quebrou, cadê o pessoal do louvor? Lucas, a gente vai acabar com essa. Amém? Hoje é festa, é para cima, amém? E foi muito precioso para o meu coração, porque Deus, né, nos deu uma palavra que a gente ministrou hoje pela manhã, falando de alegria de fontes inesperadas, né, improváveis. Mas o foco nosso hoje aqui é falar um pouco sobre alegria. Você adolescente, jovem, presta atenção, porque a Bíblia diz que jovens, vocês são fortes, né? Porque já tem desvencido o maligno, amém? E a Bíblia também diz que é a alegria do Senhor que é essa força, amém? Então essa alegria que faz prevalecer sobre os nossos inimigos, né? Aqueles que cooperam, que se levantam para nos parar, para nos diminuir, ela vem da parte do Senhor em forma, né, de alegria. Alegria é coisa séria no céu, já dizia C.S. Lewis. Alegria é assunto sério no céu. Então você está aqui hoje, querido, e você está vivendo momentos de ausência de alegria. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. O Senhor te trouxe hoje aqui para renovar a sua alegria. Você não entendeu? O Senhor te trouxe hoje aqui para renovar a sua alegria. Para despertar, para aprofundar, para fortalecer, para expandir, para ampliar a alegria. Amém? Glória a Deus, é isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você abra comigo essa Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos lá de Roma, traz uma declaração maravilhosa. Ela diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos,
Por que eu escolhi esse texto? Por que o Senhor trouxe esse texto ao meu coração? Se você já está aqui nos últimos 2 finais de semana, você sabe que a gente está numa série não planejada, né, de mensagens que fala sobre a nossa alma, sobre a dimensão, né, essa dimensão do nosso ser, a alma, nossas emoções, os nossos afetos, e nós falamos num primeiro momento sobre a importância de conhecer, de aprender a se relacionar, de aprender a cultivar essa área tão importante das nossas vidas. Depois nós falamos sobre como existem algumas barreiras que precisam ser removidas para que essa dimensão da nossa vida amadureça, cresça. Então nós falamos sobre remover, né, uma atitude de autoproteção e uma atitude de cobrança, um espírito de cobrança para com Deus, para com as pessoas, para que a nossa alma amadureça. E hoje o Senhor quer falar conosco sobre algo que nós experimentamos na nossa alma. Diga assim, alegria. Alegria. Alegria do Senhor, essa força. Querido, a Bíblia fala muito sobre alegria, né? A Bíblia, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele ora pelos seus discípulos, dizendo ao Pai, Pai, que a alegria deles seja completa, que eles vivam, experimentem uma alegria completa neles. Né, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, dizendo várias vezes, alegrai-vos no Senhor. Né, ele vai dizer, olha, meu desejo é que vocês progridam na fé, e isso com alegria. Alegrai-vos sempre. Ou seja, há tantas referências sobre a alegria, como o texto que nós declaramos aqui, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, vai dizer que essa manifestação, essa evidência da presença do Espírito em nós é também alegria. Diga de novo, alegria. Agora diga com alegria, alegria. O Senhor quer nos fortalecer, quer nos ampliar a respeito disso. Mas existem algumas coisas que a gente precisa entender. Especialmente os jovens, porque o jovem, ele tem essa força, e o jovem tem tantas qualidades, porque ele quer se mover, o jovem quer experimentar. E às vezes isso, que é uma qualidade, acaba roubando do jovem, mas não só do jovem, de todos nós, um nível mais profundo de alegria que Deus quer manifestar. Porque às vezes a gente precisa esperar para ter o melhor. Sabia, jovem? Adole, olhe para mim aqui. Look to me. Olhe para mim. Às vezes para ter o melhor a gente precisa esperar. E com alegria não é diferente. Às vezes para ter uma alegria mais excelente, para ter algo mais profundo, para ter algo melhor, a gente precisa esperar. A gente precisa desbloquear alguns entendimentos na nossa mente. Nós fomos feitos para alegria, gente. Eu vejo que no meio cristão, em alguns aspectos, em alguns ambientes, essa verdade, ela às vezes é muito questionada, porque nós enfatizamos outros princípios, outras verdades da palavra, de que nós estamos numa guerra, por exemplo. Nós enfatizamos o fato de que nós estamos numa luta contra o pecado. Nós enfatizamos o fato de que neste mundo nós certamente teremos aflições. E às vezes, por conta de enfatizar tanto essas verdades, nós esquecemos que o nosso chamado essencial, de que a nossa vocação essencial é para viver alegria. A Bíblia também diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria, ou seja, alegria não é assunto periférico no Evangelho. Alegria não é um assunto de segundo escalão. Alegria é fundamento. É fundamento. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero ler um texto que também está em Romanos, lá no capítulo 5, um pouquinho antes, em que Paulo vai dizer que a nossa alegria verdadeira, o tipo de alegria que o Senhor quer revelar em nós, ela vem de fontes inesperadas.
ela vem de algumas fontes que às vezes não são tão óbvias como a gente imagina, ou como a gente foi condicionado a pensar. O texto, a partir do versículo 1, do capítulo 5, diz assim: justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, pelo qual nós obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, de novo Paulo está falando de uma esperança, de uma glória que Deus quer revelar. E não somente isso, aqui a coisa começa a mudar. Aqui eu quero que você preste atenção em mim. Ele diz assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus, aleluia. E não somente isto, diga assim comigo, e não somente isto. Ou seja, tem algo a mais, tem algo surpreendente, algo diferente. Ele diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, Paulo está dizendo assim: olha, nós nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus, mas não somente isso, nós nos gloriamos também, mais além, até mesmo nas próprias tribulações. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Às vezes a alegria que o Senhor tem reservado para nós vem de fontes inesperadas, vem de maneiras que a gente não imaginava. Está entendendo, Gui? Vem de um jeito, vem num pacote que a gente não sabe bem o que tem dentro. E é aí que a gente corre o risco de às vezes rejeitar a alegria que Deus está produzindo, preparando para nós, porque ela não veio da maneira como a gente esperava, ela não veio da forma como a gente imaginava, ou como a gente aprendeu que deveria ser, né? Ou como a cultura, porque existe, eu falo muito disso, e isso é extremamente importante para todos nós, mas especialmente para o jovem. Existe uma cultura, a Bíblia chama isso de aion, existe um nome, um ambiente espiritual que ele não é compatível com as realidades do céu. Nós estamos agora vivendo dentro desse ambiente, mas já com uma semente da eternidade em nós. Só que é difícil, porque ao nosso redor, no local onde a gente estuda, nos programas que a gente assiste, nas coisas que a gente lê, está muito impregnado uma mentalidade, uma ideia do que é de fato ser feliz, uma ideia do que é de fato desejável, o que é massa, o que é louvável, o que a gente deveria buscar com toda a força. O problema é que às vezes essa ideia, essa mentalidade, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, é um jugo que colocam sobre nós, e ao invés de nos levar à alegria, acaba roubando de nós toda a verdadeira alegria. Por quê? Porque nós começamos a desejar coisas para as quais Deus não nos preparou. Nós começamos a buscar e a se esforçar e a gastar a nossa energia em coisas para as quais Deus não nos chamou. E a gente precisa, então, passar por algumas coisas, passar por alguns processos, para que essas ilusões sejam tiradas de nós. E é isso que Paulo está dizendo. Eu digo aqui, queridos, eu sempre me senti muito desconfortável com esse texto. Eu não sei você, mas eu não gosto de passar perrengue. Eu não gosto de falar, nossa, que alegria, que gostoso, é um problema aí, inesperado, insolúvel. Nossa, glória a Deus por isso. Não, eu não gosto. Então não se sinta mal, se você também não gosta. A gente não gosta, a gente quer que as coisas deem certo. Mas assim como nós falamos na semana passada a respeito da visão de amor, às vezes a gente julga o amor dos outros na medida com que ele corrobora com a nossa vontade. E a gente faz a mesma coisa com a alegria, a gente
julga a alegria, a realidade da alegria, na medida que ela corrobora com aquilo que a gente foi ensinado sobre alegria, mas às vezes não é. Às vezes aquilo que a gente aprendeu sobre alegria está pesando nos nossos ombros, está trazendo atraso, porque está pesando muito. A gente tem que ter um monte de coisa hoje em dia, a gente tem que ter um monte de coisa, a gente tem que ser, a gente tem que fazer um monte de coisa, é cobrança em cima de cobrança, expectativa em cima de expectativa, e aquilo que era para ser uma receita de alegria, se torna uma receita de frustração, de cansaço, de sobrecarga. Mas a Bíblia está dizendo que a alegria do Senhor, ela não é sobrecarga, ela é força. É algo que vem de dentro, como foi os jovens sendo ministrados, é algo que vem de dentro para fora. Não é que não vai mudar as circunstâncias. Deixa eu falar sobre duas realidades para você. Deus transforma tristezas em alegrias de duas formas. Você quer saber? Eu vou falar para esses três que quiserem saber, os outros fecham o ouvido aí. Você quer saber como Deus transforma a tristeza em alegria? Amém. Então, basicamente de duas formas. A primeira delas, Deus muda a circunstância que está nos incomodando, o problema, o desafio que a gente está enfrentando. Ou seja, nós somos encorajados na palavra a orar, a pedir intervenções de Deus, e Ele faz, amém? Eu falei de manhã aqui sobre momentos em que, no meio de problemas, eu recebi palavras dizendo assim: neste mesmo tempo, nessa semana, o Senhor há de entrar com uma provisão, uma resposta, né? E a gente ama receber palavras assim. Quem não gosta de receber? Quem gosta de receber? Pode levantar a mão aí, pecador, amém? Eu sempre choco as pessoas que não falam assim: pecador, eu? Eu sou, mas redimido no sangue de Jesus. Amém? Então a gente ama receber essas palavras. Eis que nesses dias trarei uma resposta. E querido, maravilhoso, porque muitas vezes aconteceu. O Senhor veio com provisão, o Senhor veio com solução, o Senhor veio surpreendendo a gente, livrando, mudando a circunstância, mudando a condição. E Deus faz isso. E é nesse momento que aquilo que estava apertando o nosso coração se transforma então numa alegria, se transforma em gratidão. Mas às vezes, Deus também transforma a nossa tristeza em alegria, não mudando as circunstâncias, mas mudando a nós. A circunstância não muda. A circunstância às vezes não se transforma, ou pelo menos no primeiro momento, ou na expectativa da nossa alma não é transformada, mas algo dentro de nós muda. A gente começa a ver de uma forma diferente aquilo que antes nós não conseguíamos enxergar. E de repente a gente se percebe de uma maneira surpreendente, sentindo alegria, sentindo paz. A Bíblia diz que a paz do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento. E ela guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Ou seja, nós percebemos uma alegria mesmo em meio a circunstâncias que ainda não se transformaram. Coisas que a gente ainda quer que mudem, que aconteçam, mas o Senhor vem e nos abraça. Eu falei aqui, acho que foi na primeira palavra da série, sobre uma experiência que eu tive de consolo de Deus de uma maneira surpreendente. Eu estava indo da minha casa para um lugar e a minha alma estava muito angustiada, porque eu sabia que ia lidar com uma situação muito difícil, que inclusive ainda não se resolveu completamente. Mas naquele dia eu estava muito angustiado. E para ajudar ainda, o carro tinha dado um problema, estava sem carro, tive que pegar um Uber. E daí eu tenho uma luta no Uber, que toda vez que eu entro no Uber, os caras colocam, a trilha sonora do inferno lá. E daí eu tenho que ficar lidando com aquilo. Antes eu pedia para o cara abaixar, mas depois eu falei assim, não adianta, isso ainda fica estranho. E a minha alma angustiada e aquele som, e eu tentando orar, e eu lembro que no dia eu não consegui orar, não consegui elaborar frases para falar para o Senhor, então eu comecei a orar em línguas. E fui até o lugar onde estava indo, orando em línguas. E depois, no retorno para casa, minha alma já estava um pouco mais mais acolhida. Aí eu comecei a orar
ao Senhor, comecei a falar com o Senhor. E a minha expectativa é que Deus viesse com aquele tipo de palavra que eu disse para você. Filho, calma. Em poucos dias você receberá a notícia e tudo isso terá mudado, e tudo isso terá se transformado. A minha expectativa era essa. Mas eu fui surpreendido por Deus com um tipo diferente de consolo. O Senhor usou um texto, quando o apóstolo Paulo diz assim, agora nós vemos em parte nós profetizamos, em parte nós falamos, ministramos, mas haverá um dia em que nós conheceremos, assim como somos plenamente conhecidos pelo Senhor. E dentro do carro, querido, o Espírito Santo me abraçou, e ele me falou, eu conheço você. E aquilo foi o consolo que eu precisava para o meu coração. A palavra não veio como, olha, eu vou resolver esse problema, eu vou fazer isso rápido, mas a palavra veio, você é conhecido, eu sei quem você é, e isso basta, a minha graça te basta. Amém? Quem está me entendendo? São as duas formas que Deus usa para consolar o nosso coração. Ele muda às vezes as circunstâncias, mas existe uma terceira forma. E é sobre isso que eu quero falar com você, dada essa pequena introdução. Espero que você não vá fazer nada até às 6 horas da manhã, segunda. Mas o fato é que Deus, às vezes Ele faz um mix dessas duas realidades. Ele vai mudando o nosso coração no processo. Ele vai tirando algumas ilusões, Ele vai tirando algumas limitações da nossa visão. Mas Ele está preparando algo muito maior. Uma mudança interior que se transformará num testemunho exterior. Você está comigo? Diga assim, uma mudança e um testemunho. Agora diga com força, uma mudança para um testemunho, para algo muito maior. Queridos, eu quero então chamar você comigo para a gente ir direto ao ponto. Em 1 Samuel, no capítulo 30. Samuel, capítulo 30. A partir do verso 1, nós vamos ter um relato muito importante na história de Davi. Amém? Você que está anotando aí, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Queridos, deixa eu dar um rápido contexto. Davi está aqui neste momento, na última fase, no último período ali de fuga em relação à perseguição que ele sofria de Saul, seu sogro. Sofrer perseguição já é terrível. Sofrer perseguição do sogro, né, é pior ainda. Né? Davi estava fugindo, ele já tinha se escondido em cavernas, já tinha se movido para vários lugares. É importante a gente entender esse contexto. Preste atenção nisso aqui. Chegou um momento em que Davi percebeu que o exército de Saul estava muito próximo de atacar e pegar Davi.
ele já não tinha muito mais opções, ele caminhava com um pequeno bando, né, de homens ali, de 500 a 600 homens, contra um exército poderoso que era o exército de Israel. Então ele já não tinha mais alternativas de onde se esconder. E ele toma uma decisão muito difícil, muito polêmica. Ele procura a terra dos filisteus, que eram inimigos históricos do povo de Israel, contra o qual o próprio Davi já havia lutado. E ele se refugia lá, numa cidade chamada Laquis. Ele faz um acordo com os filisteus, dizendo, olha, eu preciso ficar aqui, e ele oferece ali uma proposta de trégua, e de uma maneira incrível, ela é aceita. Né? Davi é aceito dentro dos seus inimigos e passa a viver neste lugar, com os seus homens. E ali ele se estabelece nessa cidade, chamada Ziklag. Por que eu estou contando tudo isso? Porque durante muito tempo, a gente não consegue precisar exatamente, mas muito tempo Davi viveu de uma maneira precária, em cavernas, escondido em florestas. Gente, não tem ar-condicionado em floresta, sabia? Sabe, não tem banheira de hidromassagem em caverna. É difícil, ou seja, eles viveram momentos difíceis, muito terríveis, fugindo daqui para lá, lidando. Essa galera que estava com Davi, querido, não era a nata da sociedade. A Bíblia diz que eram os endividados, os amargurados de alma, os marginalizados, ou seja, conviver com essa galera não era nada agradável. Era difícil. Ou seja, eles estavam, de alguma forma, mesmo num território hostil, vivendo, depois de muito tempo, um ambiente de relativa segurança e conforto. Era uma cidade, eles construíram ali um acampamento, uma cidade, tinham as suas casas, tinham as suas coisas, mas de repente a situação muda, os filisteus entram em guerra com o povo de Israel, e Davi agora está lá. Olha o dilema, querido. Você está agora vivendo dentro do povo inimigo, da sua própria nação, contra quem você lutou durante várias vezes, e agora esse povo está entrando em guerra com a sua nação. E você tem que tomar uma decisão, com quem que eu vou ficar agora, quem eu vou ajudar. Davi estava lidando com tudo isso. Você pensa na dissonância cognitiva, né, na pressão da alma de Davi em relação a isso. Ele fala, não, eu estou aqui, é um milagre esse povo ter me aceitado, eu vou à guerra com eles, E Davi pega os seus homens e acompanha ali o líder dos filisteus, o rei dos filisteus nessa guerra. Mas eles caminham tanto, e alguns líderes dos filisteus falam assim, para tudo. O que está acontecendo aqui, gente? O que esse cara está fazendo aqui? Esse cara já fez guerra contra nós. Esse cara já nos atacou muitas vezes. O que esse cara está fazendo aqui junto com o nosso exército para ir para uma guerra? Aí eles chegam para o rei e falam assim, onde você está com a cabeça, mano? Você está trazendo um cara com o bando dele, com esses marginalizados aí, numa guerra, na hora que o bicho pegar, na hora que pau quebrar, esses caras vão se virar contra nós. A gente não quer ele aqui, não. Aí o rei dos filisteus vem para Davi e fala, Davi, foi mal aí, mano. Foi mal, desculpa, mas sim, meus generais aqui, meus líderes não estão muito confortáveis com a tua presença aqui. Eles não querem você nessa guerra, não querem você aqui. Aí Davi deve ter falado, poxa, que pena, né? Que triste. Aí ele volta, ou seja, é intervenção de milagre em cima de milagre, ou seja, uau, Deus está comigo, Deus está me guardando, eu não vou precisar lutar contra o meu próprio povo, né? Ele já tinha firmado no seu coração de não tocar em Saul, né, o rei de Israel, mesmo estando perseguindo ele de maneira injusta. Então ele volta, estão voltando para casa. Aí quando eles chegam em Ziklag, o lugar da paz, o lugar do sossego, os amalequitas tinham atacado aquela cidade. Tinham não apenas destruído tudo, eles tinham incendiado tudo. Você consegue imaginar-se nessa situação?
Depois de muito tempo, depois de tanta espera, depois de tanto sufoco, quando você tem um mínimo de relativa paz, e de repente tudo, de uma hora para outra, destruído. E daí, como desgraça pouca é bobagem, tudo queimado, o pouco conforto que eles tinham, destruídos, eles iam ter que começar tudo de novo. Mas além disso, as mulheres e os filhos tinham sido sequestrados. Não era só sobre coisas materiais, era sobre a família daqueles homens. E a Bíblia diz que eles choraram em alta voz. Choraram em alta voz. Querido, aqui, só um parênteses, já que a gente está falando sobre alma. Essa história de que homem não chora é mentira, tá? Esses homens guerreiros choraram em alta voz até não ter força. A gente precisa saber reconhecer a nossa dor. É por isso que a gente precisa saber reconhecer e externalizar a nossa dor. Porque quando a gente não externaliza a nossa dor, ela se torna crônica, ela se torna um impedimento para o nosso crescimento. Eles choraram, mas mesmo chorando em alta voz, externalizando isso, uma raiz de amargura entrou no coração desse pouco, e como desgraça pouca, ainda é muito pouca, cidade destruída, família sequestrada, e de repente levantou-se um burburinho. Culpado disso é Davi. Vamos apedrejar esse camarada. Vamos apedrejar ele. Ou seja, Davi já não tinha família, já não tinha mais os seus bens, e agora estava tendo a sua liderança questionada. Mas a Bíblia diz no final que Davi se reanimou no Senhor. Diga comigo assim: Davi se reanimou no Senhor. Há outras traduções que dizem que Davi se refez no Senhor. E aqui está um segredo, querido. A Bíblia diz que a alegria de quem é a nossa força? A alegria de quem é a nossa força? Não é qualquer alegria. Não é qualquer sentimento. Não é qualquer circunstância. É a alegria do Senhor. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele falou: Pai, que a nossa alegria esteja neles. Não era qualquer alegria, era a nossa alegria de quem? Do Pai, de Jesus. Jesus estava qualificando a alegria. A gente precisa entender isso, precisa aprender a fazer isso, a qualificar o tipo de alegria que nós estamos vivendo. Qual é o tipo de alegria que você tem experimentado? O do tipo que traz um alívio imediato, rápido, mas que logo se acaba, e com o fim dessa alegria efêmera vem mais tristeza, mais frustração, mais medo, mais sentimento de desprezo por si mesmo. Porque essa não é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela gera força de dentro para fora. De dentro para fora. Ela transforma o interior e ela muda o exterior. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui a coisa começa a mudar, querido. É no momento de extrema catástrofe que algo inesperado, uma bênção irreconhecível começa a nascer. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem sabe a circunstância que você está vivendo hoje, quem sabe a maior tribulação que você está vivendo hoje, seja apenas a incubadora da maior e mais profunda transformação que Deus vai gerar na sua vida. Quem sabe o maior aperto hoje, a maior angústia, seja o solo que está fermentando, que está adubando a semente mais poderosa que Deus colocou na sua vida. Davi não sabia disso, mas ele buscou no lugar certo, ele se reanimou no Senhor. Então, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque:
traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, uma pausa aqui. Quem lembra da palavra do pastor Levi, profetas e sacerdotes? Davi sempre vivendo essa realidade. Aqui o profeta foi ele mesmo, mas ele chama o sacerdote, ele fala, traga a estola sacerdotal. Traga o símbolo que nos faz lembrar quem nós somos. Nós não somos um povo qualquer. Nós não estamos aqui lutando por uma circunstância qualquer. Nós temos uma história. Nós somos o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos o povo com a promessa de ser bênção para todas as nações da terra. Agora a gente é um bando escondido no deserto, numa caverna. Mas a estola sacerdotal nos lembra que a nossa circunstância não define quem nós somos. A nossa circunstância não define aonde nós vamos chegar. A estola sacerdotal diz que nós temos um Deus que tem palavras, que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Traga a estola sacerdotal. E ele consulta ao Senhor. O profético, querido, como nós aprendemos aquele dia aqui com o pastor Levi, é não dar nenhum passo sequer sem uma palavra de Deus nos orientando. Querido, como é sensível, é precioso isso. Não se mova, não tome nenhuma decisão, não vá para lugar nenhum, não saia, não volte, não suba nem desça, sem que Deus dê uma palavra para você. Mas não é palavra de YouTube, pelo amor de Deus. Ah, chegou uma notificação no meu celular e Deus falou comigo. Pelo amor de Deus, irmão. Palavra de Deus. Inconfundível. Bíblia traz confirmação que se encaixa com a tua história, com aquilo que Deus falou no passado, com o que Deus construiu, com aquilo que Deus prometeu. Não seja tolo. Deus falou para você coisas sobre lavoura no passado, você tem uma fazenda hoje, Deus te prosperou sobrenaturalmente, de repente você recebe uma palavra do YouTube dizendo que você vai ter uma fábrica de aviões. Pelo amor de Deus, discerne as coisas. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então Davi pede uma palavra para o Senhor, e Deus responde, ele ora dizendo, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu. Davi fez duas perguntas. Devo perseguir? Era óbvio. Naturalmente era óbvio. Eles não tinham outra alternativa. Seria o quê? Ou ficar ali, deixar sua família se perder. Mas Davi disse, Senhor, é o momento. É um momento, nós devemos fazer isso agora. E a segunda pergunta, eu vou alcançá-los? Uma coisa é sair para a batalha, querido, a outra é voltar dela. Como bem diria já o companheiro de Josué, o Caleb, né? Quando ele reivindica a terra que ele tinha recebido de promessa, ele fala, hoje tenho 80 anos, mas eu estou tão forte quando eu recebi a palavra. Tanto para sair à guerra, quanto para voltar dela. Uma coisa é sair para a guerra, querido, outra coisa é voltar dela. Sair para a guerra, qualquer mané sai. Voltar dela, só um guerreiro. Então Davi diz, Senhor, eu devo persegui-los, eu irei alcançá-los. Eu irei alcançá-los. Porque talvez, querido, sair para a guerra pudesse ser o último respiro de Davi. Porque, lembre-se, as pessoas falaram em apedrejá-lo, talvez poderia ser até uma motivação de orgulho do coração dele. Não, ninguém vai me apedrejar, eu não vou morrer como um líder fraco, eu vou para essa batalha, nem que seja para morrer, nem que seja para, no caminho a gente vai, o que der deu, mas eu vou morrer tentando. Não era isso, ele fala, Senhor, eu devo sair, eu vou alcançá-los, ou seja, não era apenas um arrobo de coragem natural, era uma direção de Deus. Deus, vai dar certo esse negócio? É para esse tempo? E Deus responde 3 coisas. Então, o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente alcançará. Ou seja, você vai alcançar. Mas Deus diz, você libertará os cativos. Aquilo que Davi não perguntou, Deus respondeu.
Então Davi partiu, ele e os 600 homens com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Queridos, olha só, presta atenção nisso. É uma situação complicada, caótica, há uma palavra de Deus, amém? Você tem palavra de Deus, amém? Agora entenda algo quando Deus dá uma palavra. Quando Deus dá uma palavra, não significa que não haverão obstáculos, que não haverão desafios. Lembra que esses homens tinham saído para ir para a batalha contra Israel. Aí acontece aquela situação dos líderes dos filisteus, eles voltam para Ziclag. Naquela época não tinha Uber, eles não pegaram o metrô, eles fizeram tudo isso a pé. Esses homens estavam cansados. Depois, diante da tragédia que eles viram, eles passaram uma noite inteira chorando, até não ter mais força. Esses homens estavam fisicamente esgotados. Quando eles saem para perseguir os amalequitas, caminham um tanto e de repente começa a ficar um povo para trás. E a Bíblia diz que foram 200 homens que não conseguiram atravessar. Seria um momento de Davi questionar a palavra de Deus, dizer, será que Deus falou mesmo? Agora a gente saiu em 600, 200 já baixou no primeiro desafio. Mas ele deixa esses homens lá, fala, não, vocês não estão conseguindo, fiquem aqui, cuidem da bagagem. E a gente vai com os 400. Então, para resumir a história, eles encontram esse acampamento, no meio do caminho eles encontram um escravo, que está lá semi-morto, e aí eles cuidam daquele homem, mais uma parada inesperada, mais um percalço, encontram um homem doente, eles estão indo para uma batalha, param para cuidar de um escravo, dos amalequitas que tinha sido abandonado para morrer, cuidam durante 2 dias daquele homem, então ele dá a localização deles, dizendo, olha, eles estão lá. E Davi então vai com seus 400 homens. E a Bíblia diz, não diz o número total dos amalequitas, mas era um número muito maior do que os 400 de Davi. Porque a Bíblia diz que eles atacaram aquele bando e guerrearam do amanhecer até o pôr do sol. E mataram todos, a não ser 400 jovens que fugiram em camelos. Gente, só o que fugiu foi 400, era o número do exército de Davi. Então o que ficou lá era muito mais gente. Pensa na batalha, na intervenção sobrenatural de Deus. Então eles vencem esse bando, recuperam todas as suas famílias, as mulheres, os filhos, os despojos que tinham sido roubados e mais os próprios despojos dos filisteus. E eles retornam, estão retornando vitoriosos. Param de novo aonde? No ribeiro de Besor, onde estava lá os 200 que ficaram cansados. Aí quando eles estão chegando ali, a Bíblia diz que alguns vadios e arruaceiros, outra coisa que tira a ilusão da sua cabeça, que você está vivendo o propósito de Deus, só vai ter gente boa do seu lado, não, vai ter encrenca também, gente encardida, gente carnal no meio do povo. Para de se escandalizar com isso. Eles estão voltando de uma intervenção poderosa de Deus, e daí, quando voltam, esses caras começam a dizer o quê? Não é justo, não concordo. Isso não acontece entre nós, né? Não concordo. Ai, não sei, essa liderança está errada. Não é justo que esses que ficaram aí recebam o mesmo despojo que nós, que fomos lá para essa guerra. Tome aqui as suas mulheres e seus filhos, se deem satisfeitos por isso, mas depois vocês não vão ganhar coisa alguma. Daí Davi fala assim, não, gente. Davi levanta-se e toma a atitude de um rei. Mas Davi ainda não era rei. Nos momentos, querido, de crise, nós somos desafiados a se posicionar com aquilo que Deus já falou a nosso respeito e não da maneira como nós nos encontramos no momento. Esse é o nosso problema. Nós queremos viver aquilo que Deus falou que nós viveríamos, mas no momento do aperto, a gente não se comporta de acordo com aquilo que Deus falou a nosso respeito. A gente se comporta do jeito de alguém que ainda
não entendeu aquilo que Deus disse. Davi se comportou como um rei, ele disse, de forma alguma. Aqueles que ficaram aqui cuidando das bagagens, receberão o despojo da mesma forma, igualmente, proporcionalmente, àqueles que foram à batalha. E por que Davi falou isso? Humanamente não parece muito justo mesmo, mas não é sobre coisas humanas, não é sobre natural. Querido, eles venceram uma batalha contra um exército imenso, com 400 homens, que também estavam cansados. Se Deus não fosse com eles, eles jamais teriam obtido aquela vitória. Davi enxergava isso. Aqueles homens lá não enxergavam. Essa é a diferença de alguém que caminha no Espírito e de alguém que caminha de forma natural. Quem caminha de forma natural vai ver as coisas de maneira natural. Vai julgar as coisas de forma natural. Quem é você nessa fila do pão? Que tipo de pessoa é você nessa fila do pão? Davi se posicionou como rei, dizendo, não, essa vitória foi o Senhor quem nos deu. A vitória que Ele deu não foi para mim, não foi para você, não foi para você, foi para o povo dele, foi para honrar o nome dele. Você acha que a gente venceria uma batalha dessa? Todos vão receber. E aquilo se tornou um estatuto perpétuo na nação de Israel. Agora deixa eu te contar uma coisa, o que isso tudo tem a ver com alegria, pastor? Se perdeu no tema? Se perdeu no tema? Nunca mais voltou para o tema? Tudo. Deixa eu dizer para você, Ziklag foi a última parada de Davi antes de assumir o reino como rei. Querido, a alegria que Deus quer gerar, uma transformação interior, quando Davi se refez no Senhor no momento mais difícil, quando Davi experimentou a alegria de ver a intervenção exterior de Deus, só que tinha algo mais agora que ele estava revelando, uma nova perspectiva, um novo padrão, uma nova forma de enxergar o céu, de enxergar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, um novo nível de alegria, a alegria do Senhor. Essa era a hora de você dar uma aleluia, pular na cadeira, jogar essa cadeira para cima. Cadê os adolescentes? Estão aí ainda? Alguns estão. Vocês podem fazer isso. Só não quebra a cadeira, tá? Me ajuda. Sobe na cadeira, dá um glória a Deus. Queridos, é isso. Deus tem essa forma profunda de mudar o nosso coração, de mudar coisas interiores, em momentos inesperados, de mudar circunstâncias exteriores, mas de nos levar para novos níveis de revelação, novos níveis de entendimento, onde a nossa alegria se amplia, ela se expande, ela aumenta, ela transborda. A alegria passa a não ser mais circunstancial, ela é essencial, ela é espiritual. Quem quer viver isso? Você quer viver isso? Essa é a última etapa da nossa jornada da alma. Uma alma que sabe alegrar-se no Senhor, se refazer no Senhor, em momentos inesperados. Querido, há momentos, aqui nós temos aprendido a celebrar, é momento de festa, a gente vai festejar. Estão fazendo essa festa toda, quero ver segunda. Segunda é segunda, querido, agora nós vamos curtir. A gente vai dançar, a gente vai dar um moche aqui, porque é justo, é legítimo nós nos alegrarmos no momento, mas nós sabemos que tem mais, que para além daquilo que nós estamos vendo, Deus está construindo em nós, por nós, mas também através de nós, uma alegria muito mais profunda, quando nós permitimos que Ele cure a nossa alma, cure o nosso coração. É isso que Deus tem para mim e para você. Se você quer, se coloque em pé. Banda, vem para cá. Nós vamos dar um moche aqui. E o Toninho com esse sobretudo verde oliva, então. Isso aí, cara. Estilo pouco é bobagem. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Nós estamos falando, querido, presta atenção nisso aqui. Nós estamos falando muito, está chegando uma nova estação, está se abrindo uma nova estação, está se abrindo um novo tempo, está chegando, sentimos o cheiro. Deixa eu dizer algo para você, nós já entramos na nova estação. Aleluia!
Eu peguei você de surpresa. Nós já entramos na nova estação. Nós estamos nela. Deus está nos preparando para vivê-la. Já nos preparou e vai nos preparar ainda mais. Então vamos celebrar o Senhor. A gente não vai chorar agora, porque o tempo do choro foi de manhã. Agora a gente vai celebrar o Senhor. Quero ver se você que tem mais de 30 aí, vai sair do seu lugar junto com os adolescentes que vão vir aqui para frente e vai celebrar a alegria do Senhor, que é a tua força. Eu quero ver. Amém? Gente, não acabou ainda não. Você que está pensando em escapar, não vá. Não perca o melhor. Quero ver, Cássius. Quero ver, hein? Um mochezinho aqui. Bora, adolescentes aqui, jovens. Vem pra cá. Banda, quando estiver pronto, desde que seja agora. Enquanto eles preparam aqui, já vou orando. Pai, nós queremos dizer que nós dizemos sim para essa estação que o Senhor já abriu, aonde a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto nessa vide, continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. André Garcia. Ainda que a figueira Venha, André, não floresça, venha, Silvio. Ainda que não dê fruto Vem, Silvio. nessa Pamela, venha. Continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Glória a Deus. A minha força. Levante as suas mãos assim. Eu quero orar com você, Pai. Nós queremos agradecer o Senhor pelo derramamento do Teu Espírito sobre nós, porque é Ele que derrama a sua alegria em nossos corações. Pai, nós entregamos agora toda falsa alegria, tudo aquilo que nós temos tentado encontrar em outras fontes que não o Senhor. E nós pedimos agora, vem sobre nós, tira toda a escama dos nossos olhos e derrama sobre nós a verdadeira e poderosa alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida.
Vá viver a alegria do Senhor. Deixa eu pegar. E aí, Cleitão?